Bem-vindos a mais uma leitura de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. 2. A autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensinamento dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela teria como garantia somente as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém aqui na Terra poderia ter a pretensão de possuir para si a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram exclusivamente houvessem se manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria necessário crer na palavra daquele que dissesse ter recebido deles os seus ensinamentos. Admitindo-se absoluta sinceridade de sua parte, poderia no máximo convencer as pessoas do seu relacionamento e poderia ter seguidores, mas jamais conseguiria reunir a todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Eis porque encarregou os espíritos de levá-la de um polo ao outro, manifestando-se por toda a parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Um homem pode ser enganado e pode enganar-se a si mesmo, mas tal não ocorre quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Além disso, pode fazer-se desaparecer um homem, mas não se faz desaparecer em multidões. Pode-se queimar livros, mas não se pode queimar espíritos. Ora, mesmo que se queimassem todos os livros, a fonte da doutrina continuaria inesgotável, pois ela não se encontra na Terra. Surgiu de toda a parte e todos podem desendentar-se nessa fonte. Se faltarem homens que a propaguem, haverá sempre os espíritos que atingem a todos e aos quais ninguém pode atingir. São os próprios espíritos, na verdade, que fazem a propagação com a ajuda de inumeráveis médiuns que eles despertam por toda a parte. Se houvesse apenas um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo seria apenas conhecido. Esse intérprete, qualquer que fosse a sua categoria, teria sido objeto de desconfiança de muitos. Nenhuma nação a aceitaria, enquanto os espíritos, comunicando-se em todos os lugares, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os grupos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, independe dos cultos particulares, não é imposto por nenhuma classe social, pois todos podem receber as instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. É necessário que assim seja para que ele possa conclamar todos os homens à fraternidade, pois, se não se colocasse sobre um terreno neutro, teria mantido as dissensões ao invés de apaziguá-las. A universalidade dos ensinamentos dos espíritos está a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. A voz de um só homem, mesmo com o auxílio da imprensa, teria levado séculos para chegar aos ouvidos de todos. Por isso, milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente pela terra, para proclamarem os mesmos princípios e transmiti-los aos mais ignorantes e aos mais sábios.
a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem da qual não desfrutou nenhuma das doutrinas aparecidas até hoje. Se, portanto, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as transformações físicas do globo, pois nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Mas esta não é a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O Espiritismo nela encontra uma poderosa garantia contra os cismas que poderiam ser suscitados, seja pela ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são certamente um obstáculo, mas carregam em si mesmas um remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, pela diferença que há em seus conhecimentos, estão longe de estar individualmente de posse de toda a verdade, que não é dado a todos o poder de conhecer certos mistérios, que o seu saber é proporcional à sua evolução, que os espíritos comuns não sabem mais do que muitos homens, que há entre eles, como entre os homens, os presunçosos e os pseudo-sábios, que acreditam saber o que não sabem, os sistemáticos, que tornam suas próprias ideias como verdadeiras, e enfim os espíritos de ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, os únicos despojados das ideias e dos preconceitos terrenos. Mas também sabemos que os espíritos enganadores não têm escrúpulos para se ocultar sobrenomes falsos, a fim de fazerem que suas utopias sejam aceitas. Disto resulta que, para tudo o que se encontra fora do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que cada um possa obter terão um caráter individual, sem garantia de autenticidade, e devem ser consideradas opiniões pessoais deste ou daquele espírito, sendo imprudência aceitá-las e divulgá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro controlo é, sem dúvida, o da razão, ao qual é necessário submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Toda teoria contrária ao bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que possuímos, por mais respeitável que seja o nome que assim deve ser rejeitada. Mas esse controle é incompleto em muitos casos por insuficiência de conhecimentos de algumas pessoas e da tendência de muitos de tornarem seu próprio julgamento por único arbítrio da verdade. Em caso semelhante, o que fazem os homens que não confiam absolutamente em si mesmos? Levam em consideração a opinião da maioria, que lhes serve de guia desta. Assim deve ser acerca do ensinamento dos espíritos, que nos fornecem por si mesmos os meios de consegui-lo. A concordância nos ensinamentos dos espíritos é, então, a sua melhor comprovação. Mas é ainda necessário que ela aconteça em certas condições. A menos segura de todas é quando o médium interroga por si mesmo vários espíritos sobre um ponto duvidoso. É evidente que, se ele estiver sob o domínio de uma obsessão,
ou se relaciona com o espírito mistificador, este espírito pode dizer-lhe a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há também nenhuma garantia suficiente na concordância que se possa obter pelos médios de um mesmo centro, pois podem sofrer da mesma influência. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente através de um grande número de médios, estranhos uns aos outros e em diferentes lugares. Entenda-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das que relacionam com os princípios da doutrina. A experiência prova que quando um novo princípio deve ser transmitido, ele é ensinado espontaneamente em diferentes pontos ao mesmo tempo e de uma maneira idêntica, se não pela forma, ao menos pelo conteúdo. Se, portanto, apraz a um espírito formular um sistema excêntrico baseado em suas próprias ideias e fora da verdade, podemos estar certos de que esse sistema permanecerá circunscrito e cairá diante da comunidade das instruções dadas por toda a parte, assim como já tivemos vários exemplos. É esta unanimidade que fez cair todos os sistemas parciais surgidos na origem do Espiritismo, quando cada qual explicava os fenómenos à sua maneira, e antes que fossem conhecidas as leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível. Tal é a base sobre a qual nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é por estar de acordo com as nossas ideias que consideramos verdadeiro. Não nos colocamos absolutamente como árbitros supremos da verdade e não dizemos a ninguém: acredite em tal coisa, pois nós a dizemos. Nossa opinião não é, aos nossos próprios olhos, mais do que uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, pois não somos mais infalíveis do que os outros. E não é também porque em princípio nos foi ensinado que o consideramos verdadeiro, mas porque recebeu a sanção da concordância. Em nossa posição, recebendo as comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos do globo, estamos em condições de ver os princípios sobre os quais essa concordância se estabelece. É esta observação que nos tem guiado até hoje, e é igualmente ela que nos guiará através dos novos campos que o Espiritismo for chamado a explorar. É assim que, estudando atentamente as comunicações vindas de diversos lugares, tanto da França quanto do exterior, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que há uma tendência para entrar numa nova via e que chegou o momento de dar um passo em frente. Essas revelações, às vezes formuladas com palavras veladas, passaram quase sempre despercebidas para muitos daqueles que as receberam. Muitos outros acreditaram tê-las recebido sozinhos. Tomadas isoladamente, elas seriam sem valor para nós. Apenas a coincidência lhes confere valor. Depois, quando chegar o momento de publicá-las, cada um se lembrará de haver recebido instruções no mesmo sentido. É esse o movimento geral que observamos e estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais que nos ajudam a avaliar a oportunidade de fazermos alguma coisa
ou de nos abstermos. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que, no futuro, procuraremos o critério da verdade, o que determinou o sucesso da doutrina formulada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médios, foi que todos puderam receber diretamente dos Espíritos a confirmação do que eles afirmavam. Se, por toda a parte, os Espíritos os contradissessem, esses livros teriam há muito tempo sofrido a sorte de todas as concepções fantásticas. Nem o apoio da imprensa os teria salvo do naufrágio, embora, mesmo privados desse apoio, não deixariam de fazer rapidamente o seu caminho, pois tiveram o dos Espíritos, cuja boa vontade compensou, com vantagem, a má vontade dos homens. Assim será com todas as ideias emanadas dos Espíritos ou dos homens, que puderam suportar a prova desse controle, cujo poder ninguém pode contestar. Imaginemos, então, que alguns espíritos queiram ditar, sob um título qualquer, algum livro com sentido contrário. Suponhamos mesmo que, com uma intenção hostil e com a finalidade de desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam ter estes relatos, se eles são desmentidos por todos os lados pelos espíritos? É a adesão desses últimos que precisa ser assegurada, antes de lançar um sistema em seu nome. Do sistema de um só ao sistema de todos, à distância da unidade ao infinito. O que podem todos os argumentos dos detratores contra a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas, partidas do espaço, chegam a todas as partes do universo e no seio de cada família os repelem energeticamente. Aqui é uma pergunta. O que podem todos os argumentos dos detratores contra a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas, partidas do espaço, chegam de todas as partes do universo e no seio de cada família os repelem energeticamente? A experiência em relação a esse assunto já não a confirmou a teoria? O que aconteceu com todas essas publicações que deveriam pretensamente destruir o espiritismo? Qual delas conseguiu, ao menos, deter-lhe a marcha? Até hoje, não se havia considerado essa questão desse ponto de vista, sem dúvida, um dos mais graves. Todos contaram consigo mesmos, sem contar com os espíritos. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que, em proveito próprio, pretendessem introduzir no espiritismo as seitas que dele quisessem apoderar-se, acomodando-o à sua maneira. Quem quer que tentasse desviá-lo de seu fim providencial fracassaria, pela simples razão de que os espíritos, pela universalidade de seus ensinamentos, farão cair toda a modificação que se desvie da verdade. Disso tudo resulta uma verdade capital. Quem quer que desejasse
qualquer que desejasse se colocar contra uma corrente de ideias estabelecida e sancionada poderia muito bem provocar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais o conjunto, mesmo no presente e menos ainda no futuro. Resulta ainda que as instruções dadas pelos Espíritos sobre os pontos da doutrina ainda não esclarecidos não conseguiriam manter-se enquanto permanecessem isoladas, só devendo, por consequente, ser aceitos sob todas as reservas a título de informação. Daí ser preciso a maior prudência na publicação, e no caso de julgar-se necessário publicá-las, só devem ser apresentadas como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, mas tendo em todo o caso necessidade de confirmação. É essa confirmação que é preciso esperar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta. E se não quiser ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Os espíritos superiores procedem em suas revelações com extrema prudência. Somente expõem as grandes questões da doutrina gradualmente, à medida que a inteligência está apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada. E quando as circunstâncias sejam propícias para a emissão de uma ideia nova, eis porque, desde o início, eles não disseram tudo, nem o disseram até agora, não cedendo à impaciência de pessoas muito apressadas, que desejam colher os frutos antes de amadurecerem. Seria então inútil querer antecipar o tempo assinalado para cada coisa pela providência, pois os espíritos verdadeiramente sérios se recusam positivamente a ajudar. Porém, os espíritos levianos pouco se preocupam com a verdade, a tudo respondendo. É por essa razão que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a forçosa consequência das condições nas quais os espíritos se manifestam. É bem evidente que, se um espírito diz alguma coisa num lugar, enquanto milhões dizem o contrário por toda a parte, a presunção da verdade não pode estar com aquele que ficou só, nem aproximar-se de sua opinião, pois pretender que um só tenha razão contra todos seria tão ilógico da parte de um espírito quanto da parte dos homens. Os espíritos realmente sábios, quando não se sentem suficientemente esclarecidos sobre um assunto, não o resolvem jamais de uma maneira absoluta. Declaram tratar do assunto de acordo com a sua opinião pessoal e aconselham esperar-se pela confirmação. Por maior, mais bela e justa que seja uma ideia, é impossível que ela reúna, desde o início, todas as opiniões. Os conflitos que dela resultam são a consequência inevitável de um movimento que se processa, e são mesmo necessários para maior realce da verdade. É útil que assim aconteça para que as falsas ideias sejam prontamente desgastadas. Os espíritas que revelam alguns temores devem ficar tranquilos. Todas as pretensões isoladas cairão, pela força das coisas, adiante do grande e poderoso critério do controle universal. Não será pela opinião de um homem que se produzirá a união
mas pela unanimidade da voz dos Espíritos. Não será um homem, nem muito menos nós, que qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito vindo impor-se a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos comunicando-se sobre toda a terra, por ordem de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. Aí está a sua força e a sua autoridade. Deus quis que a sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável, e foi por isso que não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um só. Adiante desse poderoso Areópago, que não conhece o conluio, nem as rivalidades invejosas, nem o sectarismo, nem as divisões nacionais, que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual. Pois nós mesmos nos destruiríamos se quiséssemos substituir esses decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. Somente ele resolverá todas as questões litigiosas, que fará silenciar as dissidências e dará razão ou não a quem de direito. Diante desse acordo imperativo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito, menos que uma gota d'água que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. A opinião universal é o juiz supremo, aquele que se pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem na balança o seu peso relativo. Se ela é falsa, não pode sobrepujar as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades desaparecem e eis aí um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se esboça. Logo, este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu esplendor, de maneira a resolver todas as incertezas, porque daqui em diante vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para unirem os homens sobre a mesma bandeira, desde que o campo esteja suficientemente preparado. Enquanto isso, aquele que gravitar entre dois sistemas opostos poderá observar em que sentido se forma a opinião geral. É um indício certo do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, dos diversos pontos sobre os que se comunicam. É o sinal não menos seguro de qual dos dois sistemas prevalecerá. Ficamos por aqui e vemos na próxima live.